fala do professor Darlan, e hoje teremos, então, a conversa sobre introdução à arte contemporânea com o professor Roberto Hayden, do Departamento de Museologia, Conservação e Restauro da UFPEL. Eu peço a todos que desliguem o microfone, só fiquem com os fones e também com as câmeras desligadas para não tumultuar a imagem dos slides. Tá? Aí no final, quando abrir para perguntas, aí todo mundo pode abrir os microfones e também as câmeras, se desejarem. Mais tarde a gente vai colocar um link para as inscrições para as pessoas que quiserem então fazer a inscrição para receber o certificado. Quem não tiver interesse não precisa fazer o certificado, não precisa responder o formulário, que vai ser colocado o link. Então, Roberto, deixo para ti as palavras, podem começar. Então, pessoal, boa tarde, bem-vindos, né, a essa sala virtual. Obrigado para a Andréia, para a Silvana e para a Pró-Reitoria de Extensão pelo convite e parabéns pela iniciativa, né? Que ela se mantenha pelas próximas semanas aí de isolamento que a gente tem pela frente e que também ela possa se manter depois, porque eu acho que é uma iniciativa super válida para fazer independente de isolamento ou não, né? A gente pode ter várias experiências positivas a partir desse formato, eu acredito. E quando vocês me convidaram para falar, eu pensei num tema que tivesse características gerais e que fosse interessante e também, de uma certa forma, agradável, né? Porque de coisas pesadas, digamos assim, estamos todos cheios a todo momento. Então, essa conversa, ela é uma conversa que vai fazer uma introdução sobre a arte contemporânea. Ela não se propõe a esgotar o tema, nem teria nem condições, nem tempo, nem meios para fazer isso, mas acredito que pode-se trazer algumas ideias, alguns temas aqui que são de interesse geral e que podem motivar, né, para quem, sobretudo para quem tem interesse em conhecer mais, seguir os estudos. Então, inicialmente, eu trago aqui as imagens de algumas obras e de alguns artistas. Por exemplo, essas duas obras aqui estiveram expostas recentemente em São Paulo, no Centro Cultural Banco do Brasil, uma exposição que falava sobre arte hiperrealista, ou hiperrealismo na arte, hiperrealismos, né? Atrás é uma pintura de um artista baiano chamado Fábio Magalhães, Daquilo que Conduz ao Anímico, e na frente uma escultura polimatérica de um artista norte-americano chamado John de Andrea. Aqui já, então, uma outra obra, uma escultura em pedra, né, de um artista colombiano chamado Nadine Ospina, Ídolo com Muñeca e Cincel, né, de 2001. Aqui, já uma outra obra de um coletivo de artistas mulheres norte-americano. É uma obra que foi feita nos anos 80, uma obra bastante conhecida, que elas atualizaram, adaptaram para a exposição que foi feita no MASP, né, em que elas fazem uma análise do acervo do Museu de Arte de São Paulo e das peças que se encontram lá expostas, para explicitar que a mulher está mais representada nua do que obras de artistas mulheres preservadas no acervo do museu, né? Então, isso tem uma questão, tem relação com o conceito de machismo estrutural e uma série de outras ideias que elas trabalham nas propostas que desenvolvem. Aqui também uma outra obra de um artista chinês que atualmente é muito conhecido, o Ai Weiwei, uma obra que esteve exposta, inclusive aqui no Brasil e também na Argentina, em vários lugares do mundo, né? É uma escultura literalmente inflável, ela é de plástico, desculpem. E, por fim, uma pintura de uma artista brasileira chamada Beatriz Milhazes, que é também uma artista de grande destaque aqui no Brasil e fora do Brasil. E, ao contrário dos demais artistas, a técnica dela é relativamente tradicional. Ela é uma pintora que trabalha com acrílico sobre tela ou com outros materiais mais, digamos assim, tradicionais. Bom, então, uma questão inicial, como que essas obras e esses artistas tão diferentes entre si, eles podem ser agrupados como arte contemporânea, né? Então, ali tem uma
são artistas de vários países que trabalham com linguagens bastante distintas e com temas igualmente diferentes entre si, né? Há, de fato, uma grande diversidade de temas, de suportes, de linguagens na arte contemporânea, e aí isso parece que dificulta um pouco a gente se aproximar desse campo da cultura e poder estabelecer, né, compreensões, leituras de caráter mais abrangente. Então, as respostas e conceitos na arte podem ser sempre problematizados, relativizados. Porém, quando a gente compara obras, artistas e movimentos históricos entre si, se não necessariamente a gente consegue obter alguma resposta de caráter mais genérico em relação a esse conjunto de obras, a gente pode ao menos ressaltar as diferenças e também perceber algumas aproximações entre esses trabalhos. Então, é um canal, quem sabe assim a gente pode dizer, para se aproximar, para começar a falar sobre esses artistas, sobre as características dessas obras que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender. Bom, existem diferentes abordagens, teorias, maneiras de se explicar, né, características da arte contemporânea, daquilo que a gente pode dizer de uma história da arte contemporânea, né? Afinal de contas, a arte contemporânea, ela não é só a arte que está sendo feita nos dias de hoje, ela já tem aí algumas décadas, ou seja, já existe uma história da arte contemporânea, né? Com muitos artistas de muitos países e obras inumeramente marcantes, né? De grande número, assim, impacto social e cultural. A arte contemporânea, ela sempre vai ser mais fácil de entender a arte contemporânea quando a gente compara ela com a arte moderna. E essa comparação, ela não é só para facilitar as coisas, não, é porque existe de fato uma relação direta entre aquilo que hoje se chama como arte contemporânea e o que se chama como arte moderna, porque, inclusive, alguns autores problematizam se é possível de fato separar o que é o moderno na arte do que é o contemporâneo, né? Em linhas gerais, de fato, a arte contemporânea, ela tanto pode ser compreendida como uma ruptura e, ao mesmo tempo, como uma espécie de uma continuidade em relação à arte moderna, porque, sobretudo em relação aos procedimentos, aos materiais, às linguagens, existe uma série de continuidades assim que a gente pode reconhecer, né? Existe um teórico norte-americano, um crítico de arte, que hoje ele tem uma influência menor do que ele já teve algumas décadas atrás, que é o Clement Greenberg. Esse crítico, ele foi muito influente durante o modernismo artístico. Ele buscou compreender, ele buscou apresentar, né, uma narrativa sobre a arte moderna, e essa narrativa, ela tinha uma característica de entender que a arte moderna, ela era como se fosse um fenômeno cultural que evoluía, que tinha uma perspectiva, assim, de um progresso, né? E ele buscava, de uma certa forma, entender quais eram as características ou quais eram as leis, digamos assim, dessa evolução da arte moderna. E uma das ideias que ficou assim mais popular, mais conhecida em relação às teorias do Greenberg é a noção de que as linguagens das artes visuais, no caso ele falava mais especificamente ou principalmente, melhor dizendo, sobre a pintura, elas possuíam características específicas, né? E os artistas buscavam, digamos assim, desenvolver, né, progredir no campo, na linguagem artística na qual eles estavam inseridos, aprofundando, acentuando, explicitando cada vez mais essas especificidades artísticas, dessas linguagens, né? Isso é um pouco difícil no primeiro momento, talvez até abstrato da gente perceber, mas fica fácil, né, quando a gente olha uma sequência de imagens de obras de artistas modernos clássicos, né? Como, por exemplo, essa pintura do Manet, a Olympiade do Manet, que para o Greenberg era provavelmente o primeiro artista moderno, porque ele teria sido aquele que pela primeira vez teve coragem de mostrar ou de explicitar que uma pintura era uma tela plana coberta, né, com tintas, com manchas de tintas, né? E o Manet, ele teria iniciado um processo que foi cada vez mais acentuado, radicalizado pelos artistas modernos posteriores, né? Então, o Monet, o Cézanne,
o Matisse, o Picasso, o Mondrian e o Pollock, por exemplo, todos artistas modernos, né? Então, quando a gente olha essa sequência de imagens, que eu vou voltar para trás e vou passar novamente, o que a gente percebe? A gente percebe que progressivamente esses diferentes artistas que pertenceram a diferentes momentos da arte moderna, eles foram deixando mais e cada vez mais evidentes as pinceladas da pintura, né, aparente, né, as cores cada vez mais fortes, digamos assim, saturadas. Por exemplo, do Manet já para o Matisse, o que a gente vê? A gente vê que aqui o fundo, a parede, né, dessa imagem que ele representa e a toalha, elas se fundem, né? É quase como se fosse um plano único. Isso tem uma implicação muito importante, por quê? Porque se a gente buscar, assim, na nossa memória, uma imagem clássica da história da arte, que é a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, o que é uma das coisas mais marcantes daquela imagem? A representação da sensação da profundidade que aquela sala que comporta aqueles personagens proporciona para o espectador, né? Isso é uma marca muito forte da arte renascentista, e isso foi uma tradição, né? A característica de ilusão na pintura que o Renascimento consolida na história da arte. Vamos pedir para a Carla desligar o microfone dela, por favor, Carla Rosani. Essa tradição, né, ilusionista que o Renascimento consolida na história da arte, isso vai se consolidar e vai se manter por séculos posteriores. Isso vira, parece que assim, uma regra incontornável para que os artistas tenham que trabalhar, né, nas gerações, nos séculos posteriores de arte, e isso vai ser pela primeira vez desconstruído justamente pela arte moderna, nesse processo assim, de explicitação das especificidades do meio, né? A pintura cada vez mais sendo menos ilusionista, cada vez mais abdicando de temas e da sensação da tridimensionalidade, por exemplo, e cada vez mais explorando a fragmentação da forma, por exemplo, como a gente vê no cubismo, uma composição totalmente abstrata, onde questões estéticas do tipo equilíbrio, peso visual entre formas e cores passam a ser mais importante do que um personagem sacro ou político, né? E no caso do Pollock, que para o Greenberg é um dos artistas assim que chega nesse ápice desse processo, digamos assim, evolutivo da arte, a gente vê um artista que pega uma tela de grandes dimensões e ele nem pinta mais sobre essa tela, ele espirra tinta ali em cima, né? Então, ali o que a gente tem é mera ilusão, na verdade, a tinta colocada de uma forma tal que o nosso olho chega a reconstruir a maneira como ela foi aplicada sobre a tela. É zero ilusão, é quase como se as pistas da própria forma como a tinta chegou até a superfície da tela também estivessem evidentes, né? E mais do que isso, tem uma curiosidade que no caso das pinturas do Pollock, algumas partes da tela, inclusive, ficam não cobertas, né? Isso não é uma novidade, porque já no impressionismo os artistas chegavam a deixar algumas partes da tela sem cobertura de tinta, mas aqui no Pollock isso parece muitas vezes mais evidente ainda, né? Então, o que a gente vê nesse percurso? A gente vê que progressivamente os artistas abandonaram a representação, abandonaram a narrativa de origem literária, mitológica, enfim, de várias origens, e fixaram-se, né, nessas obras que estão centradas nos elementos próprios e específicos da pintura, a mancha, a planaridade, a composição, etc. Bom, quando a gente olha essa sequência de imagens, essa narrativa do Greenberg, ela é muito eficiente, porque ela, de fato, ilustra esse processo evolutivo. Ela foi tão forte, essa narrativa do Greenberg, que mesmo ele não sendo artista, ele acabou provocando mudança de comportamento, digamos assim, perante a muitos artistas e até mesmo as instituições de arte, né? Porque o que o modernismo ele ajuda a consolidar? Ele ajuda a consolidar uma série de coisas para além da própria arte moderna, né? Questões como, por exemplo, a ideia de que a obra de arte é um objeto autônomo, desligado do mundo, digamos assim, né?
o que está dentro da obra é da obra e aquilo não tem a ver com as questões subjetivas, políticas e tudo mais. Isso pode ser um pouco simplificado, assim, a maneira como eu estou falando, mas é para também ter um efeito explicativo. Essa ideia de uma arte autônoma, né, que é apreciada, valorizada pelas suas características isoladas, né, por exemplo, a gente vê como isso repercute nos museus, né. Aqui a gente tem uma imagem da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, com pinturas do Iberê Camargo, que é um artista modernista de arte moderna do Brasil, e a gente vê, por exemplo, essas paredes todas brancas, esse piso de cores neutras, né? Isso tudo a gente chama isso muitas vezes, né, do cubo branco, ou a ideia de que a galeria ela foi concebida de uma forma tal que ela supostamente tem as características mais neutras possíveis, de modo a não interferir na percepção que o espectador vai ter daquele trabalho, que por sua vez também, né, é um trabalho tão centrado em si próprio, na sua planaridade, na sua composição, nas suas especificidades compositivas, que não pode ter, de fato, essas interferências internas para que o espectador não tenha nenhum ruído no seu momento de fruição. Essa ideia da autonomia da arte, do espaço neutro da arte, isso em grande parte foi potencializado pela arte moderna, né? Bom, e a narrativa do Greenberg, essas ideias que o Greenberg estabeleceu, elas foram muito importantes, contribuíram bastante nesse sentido. No entanto, pessoal, essa ideia da arte autônoma, de obras de arte que são apresentadas em museus, né, isso é um pouco complicado, por quê? Porque antes do modernismo e antes do próprio campo da arte se organizar, ter as suas instituições, os seus conceitos, né, digamos assim, disseminados, a arte ela já era um fenômeno, né? Não havia muito claramente ainda, por exemplo, separação entre arte e artesanato, até mesmo a história da arte ainda não tinha claramente definido os seus métodos, mas já existia arte barroca, já existia arte renascentista, já existia arte na Idade Média. As obras elas eram produzidas a partir de outros pressupostos, né? Por que eu estou brevemente problematizando essa questão aqui de uma arte autônoma? Que é justamente para começar também a contrapor outras formas de se valorizar a arte em relação àquilo que o Greenberg nos apresentou, né? Aqui, por exemplo, uma imagem de uma estátua equestre que a gente tem em várias cidades do Brasil e do mundo. Aqui, no caso, a estátua do Bento Gonçalves, feita pelo Antônio Caringe, em Porto Alegre, uma imagem da Igreja de São Francisco, em Salvador, né? São claramente manifestações de arte, que estão inseridas na história da arte, só que não são obras que tão facilmente a gente poderia, por exemplo, assim, descolar dos contextos originais onde elas foram produzidas ou apresentadas e colocar dentro de um museu, né, num cubo branco. Porque essas obras têm uma relação muito forte com o lugar onde se encontram, foram feitas pensando-se nesse lugar e se, digamos assim, consolidaram como um patrimônio, inclusive, né, perante o olhar da população, nesses lugares, não daria para tirar isso daí, né? Então, a ideia de uma obra de arte autônoma, desconectada do mundo, centrada nas suas próprias especificidades, tem os seus problemas, né? E aí que a gente já começa a estabelecer um contraponto para dizer da onde que vai sair um conceito de arte contemporânea disso tudo, né? Primeiramente, essa narrativa que o Clement Greenberg fez sobre a arte moderna, né, de uma linguagem que vai evoluindo a partir das suas próprias especificidades, das linguagens artísticas que evoluem a partir das suas próprias especificidades, ela é um pouco forçada. Por quê? Porque nas primeiras décadas da arte moderna, no fim do século XIX, no início do século XX, impressionismo, cubismo, fauvismo, neoclassicismo, expressionismo abstrato norte-americano, que são movimentos da arte moderna, cujas obras que eu mostrei anteriormente para vocês pertencem, outros movimentos da arte moderna não foram inseridos nessa narrativa, né? Então, por exemplo, sobretudo o dadaísmo e o surrealismo, que são movimentos da arte moderna, eles não pertencem, né? Eles não se integram nessa narrativa do Clement Greenberg. Por quê?
porque, de fato, fica difícil para o Clement Greenberg sustentar aquela argumentação que ele desenvolveu na época, usando o mictório do Marcel Duchamp ou as pinturas surrealistas do Salvador Dalí, do Miró e de outros artistas, e também, inclusive, obras de outros movimentos não tão desconectados assim daquilo que ele falava, como o construtivismo russo, o suprematismo russo. Por quê? Porque essas obras não são obras que estão falando de questões meramente formais, de planaridade, de composição, de textura, né? São obras que discutem questões do mundo dos sonhos, questões dos problemas do campo da arte, da produção, do que é uma obra de arte, né? E isso aponta para outra direção, bem diferente daquela que os artistas, digamos assim, formalistas que o Greenberg nos apresentou, traziam. E desses exemplos que destoam dessa narrativa do Clement Greenberg, sem dúvida nenhuma, o Marcel Duchamp é o exemplo mais importante. Marcel Duchamp, ele é um artista modernista da arte moderna, né? No entanto, várias questões que o Marcel Duchamp desenvolveu no seu trabalho são questões que serão também importantes para os artistas contemporâneos, para a arte contemporânea, né? Então, é como se o Marcel Duchamp fosse uma espécie de um artista contemporâneo antes do seu tempo, um artista moderno que discutia questões daquilo que hoje a gente chama arte contemporânea, né? Que hoje a arte contemporânea, em grande parte, segue discutindo e trabalhando. Então, o Marcel Duchamp ele é muito importante, porque, inclusive, nos anos 50, 60, 70, quando aquele pensamento do Greenberg era muito forte, quando o expressionismo abstrato ainda era um movimento da arte com muita influência, os artistas daquela geração que queriam se destacar buscando outros caminhos, outras possibilidades artísticas, eles justamente precisavam de outros parâmetros, né? Então, eles foram também buscar na história da arte outros parâmetros que destoassem dessa narrativa vigente. E o Duchamp foi esse grande exemplo, né? O Marcel Duchamp, ele tem uma obra de arte assim que é fundamental, que é uma das obras mais importantes do século XX, que é o mictório, que é essa que a gente vê aqui na imagem, né? Esse mictório, o Marcel Duchamp, ele pegou literalmente um mictório, né? E ele muda a posição que normalmente a gente observa o mictório, né? Normalmente num banheiro, e ele coloca lá o pseudônimo, não é nem o nome dele como artista, ele inscreve essa obra num concurso de arte moderna que teoricamente era aberto a todas as experimentações da arte moderna, que por sua vez recusa, e aí ele, né, é uma espécie de um teatro, se revolta com isso e problematiza que júri é esse aberto às experimentações da arte moderna, que ao mesmo tempo não teria a sensibilidade de perceber essa inovação, né, que ele estaria propondo. Ele faz uma espécie de um jogo mesmo, um teatro. Ele não necessariamente pensa esse mictório como uma obra de arte no sentido que os outros artistas modernistas que a gente viu antes pensavam, porque, na verdade, ela é uma espécie de um dispositivo mesmo para desconstruir um discurso de um júri supostamente aberto de artistas, de críticos sensíveis à arte moderna, né? E aí, o Marcel Duchamp, quando ele explicita, digamos assim, essas regras da arte, ele explicita que quem faz a arte não é somente o artista, ou quem faz a arte não são somente os ideais ou os conceitos de um artista. Existe uma coisa maior aí nesse contexto da arte que legitima algo como obra de arte ou não, né? O que é essa coisa maior? São as instituições, são os críticos, são valores que são atribuídos aos objetos artísticos e que ajudam a consolidar esses objetos artísticos como obras de arte, né? E isso, ironicamente, aconteceu com a fonte do Marcel Duchamp, que ela foi rejeitada, ela foi ridicularizada e ele bateu o pé, ele insistiu muito, ele criou, de fato, assim, um atrito, de modo que o júri voltou atrás e então reconheceu, aceitou a inscrição da obra no Salão de Artistas Modernos, nas primeiras décadas do século XX, isso já nos Estados Unidos, né? E a obra foi então exposta, né? Ou seja, ela como se ela tivesse sido legitimada. Depois disso acontecido, ele revelou as regras do jogo, né? Ele revelou que o Henry Mutt, aquele pseudônimo que ele havia utilizado para assinar o trabalho, era ele próprio, né? Não, aquela pessoa não existia, né? E que ele tinha feito aquilo de propósito para, digamos assim, explicitar talvez a hipocrisia, digamos assim, né? Uma palavra minha, não que ele usou do júri.
E com isso, pessoal, bom, essa obra é uma obra muito importante que dá para falar só sobre ela por muito tempo, né? Mas o que acontece? Com isso, primeiro, esse objeto, né, ele não fez o objeto, ele deslocou esse objeto de uma loja de materiais de construção, ou talvez de um próprio banheiro, né, e trouxe esse objeto para um contexto artístico, ele se apropriou de um objeto, né, e assinou, né, isso a gente chama de handmade, né, ele faz isso sob vários critérios, alguns pessoais, ou outros calcados na sua trajetória como artista, inclusive em alguns momentos frustrada, né? Ele, por exemplo, critica uma tradição artística que é retiniana demais, né? Ou seja, a arte muito visual, como se a arte fosse feita somente para impressionar o olhar do espectador. E vejam, inclusive, isso é engraçado porque é quase que o oposto daquilo que o Greenberg dizia na sua narrativa de arte moderna. Então, o mictório do Marcel Duchamp, ele é mais conceitual do que visual, digamos assim, né? O mictório não foi a única coisa que ele fez alguns trabalhos ao longo da vida dele, ele não era somente artista, ele era também professor de francês nos Estados Unidos, o Marcel Duchamp era um francês que se mudou para os Estados Unidos, né? Ele fez vários trabalhos, e esses trabalhos são todos muito interessantes. A maioria desses trabalhos, eles têm esse princípio, né? O Marcel Duchamp, lá pelos anos 20, 30, 40, ele se apropriava de objetos que saíam, né, de contextos totalmente estranhos ao universo da arte e trazia esses objetos para o universo da arte, renomeava ou até mesmo ressignificava esses objetos, muitas vezes usando assim estratégias muito enigmáticas, né? Não é muito fácil assim de entender e às vezes ninguém entende de fato assim o que ele fala ou o que ele fez, e um pouco nesse mistério também que está a graça assim do trabalho dele, das coisas que o trabalho dele aciona, né? Então o Marcel Duchamp ele vai colocar, né, na mesa, digamos assim, uma série de coisas importantes e que são quase que o oposto daquilo que o Clement Greenberg estava reconhecendo na arte moderna, né? Ele, com o handmade, por exemplo, ele não faz um trabalho, ele pega um objeto, se apropria, né, e aquilo é a obra de arte, ou seja, não existe a mão do artista, a assinatura do artista ali, né? Ele, com isso, também ele vai questionar as regras da arte, ele vai discutir a própria noção de como uma obra de arte é produzida e recebida, né? Então tem várias coisas importantes aí e que a gente vê que não daria para reconhecer na teoria, no conceito do Clement Greenberg, essas ideias, esses conceitos, né? Então, pessoal, por que eu falei para vocês do Marcel Duchamp e do Clement Greenberg? Porque esses dois personagens, eles são muito importantes, né, para a arte contemporânea, porque digamos assim, é como se a influência do Clement Greenberg fosse caindo à medida que a arte contemporânea fosse surgindo, justamente porque os artistas contemporâneos das primeiras gerações, eles começam a usar como referência outras que não os artistas modernos do Clement Greenberg, mas artistas como Marcel Duchamp, que começa a ser, então, cada vez mais e mais um parâmetro fundamental. E nisso, né, pessoal, a gente começa a entender, né, o que é um pouco, digamos assim, esse território da arte contemporânea. E aí eu trago aqui uma expressão da Catherine Millet, que é uma crítica de arte francesa, que tem um livro sobre arte contemporânea muito legal de ler, muito bom, muito acessível, né? E ela diz o seguinte para a gente, que a arte contemporânea é uma expressão que se impôs, sobretudo a partir dos anos 80, suplantando, então, outras expressões, como as expressões vanguarda, arte viva e arte atual, né? E essa expressão, arte contemporânea, possui as qualidades das expressões feitas suficientemente lata para se inserir numa frase quando falta uma designação mais precisa, mas suficientemente explícita para que o interlocutor perceba que se está a falar de uma determinada forma de arte e não de toda a arte produzida por todos os artistas hoje vivos e que são, portanto, nossos contemporâneos, né? Ou seja, não necessariamente tudo que é feito hoje por todos os artistas é arte contemporânea, né? Então, aí já começa uma questão também interessante da arte contemporânea, para a gente pensar naquelas obras e naqueles artistas que eu coloquei já no início da apresentação, que são bastante diversificados e que apontam para vários tipos de temas e de experimentos formais. A arte contemporânea é muito diversa, ela tem artistas de vários países,
ela tem temas bastante diferentes entre si, mas isso não significa que seja um vale-tudo, um oba-oba, que todo mundo faz o que quer e que assim está sendo, então, já a arte contemporânea, né? Existem aí alguns critérios, existem alguns dispositivos que reconhecem ou não artistas e obras como contemporâneos ou não, né? Então, falar sobre a arte contemporânea é quase como transitar em um terreno de incertezas e ambiguidades. De fato difícil, né? A gente tem que saber assim caminhar com algumas referências e ao mesmo tempo sempre estar disposto ou pronto a problematizar e a relativizar isso, né? O que não significa que a gente possa fazer também algumas considerações. E eu estou falando bastante, né, pessoal, mas no máximo mais 10 minutos eu já termino para essas ideias aqui iniciais, e aí a gente tem, então, uns 15, 20 minutos para conversar. O expressionismo abstrato, pessoal, ele é um momento da história da arte moderna, e isso é lá pelos anos 50, mais ou menos, do século XX, que por vários historiadores da arte começa a se considerar como um ponto de virada. Por quê? Porque no expressionismo abstrato norte-americano, a gente vai ver, digamos assim, aquela compreensão de evolução da arte moderna do Greenberg explicitada, né, numa potência muito grande. Desculpem. E também um esgotamento disso, né? Então, alguns artistas que começam a surgir nessa geração, até mesmo como uma forma de se contrapor, eles buscam outras referências, e aí eu já falei para vocês, o Marcel Duchamp é uma dessas referências. Então começam a surgir alguns movimentos da arte moderna, como a pop art, o minimalismo, a arte conceitual, que isso varia assim, de historiador para historiador. Alguns consideram como as últimas vanguardas, né, os últimos movimentos ou momentos da arte moderna, e alguns também já consideram como a arte contemporânea, como os momentos fundadores daquilo que hoje a gente vai considerar como arte contemporânea, né? Independente da gente ter esse olhar retrospectivo ou prospectivo, o importante é a gente se dar conta que nesses movimentos, em artistas desses movimentos, a gente vai ver que aquelas estratégias do Marcel Duchamp, elas começam a se recuperar, né? Os artistas, eles começam a desenvolver trabalhos que não têm aquela característica formalista como elemento central da sua pesquisa artística, digamos assim, das suas proposições, suas propostas, das suas criações, dos seus trabalhos. E da mesma forma, a gente vai ver uma série de outras características aí super importantes, como um progressivo abandono, né, das linguagens tradicionais, né, a pintura, a escultura, por exemplo, o que não significa que essas linguagens artísticas deixem de ter importância. A questão é que elas não são mais as únicas, digamos assim, linguagens artísticas que os artistas contemporâneos passam a utilizar para os seus trabalhos, né? A gente vai ver progressivamente artistas trabalhando com o corpo, com o espaço, né? Até mesmo fora dos espaços expositivos. E aí a gente vai ver surgir o quê? Novas linguagens, novas categorias da arte contemporânea. A performance, a instalação, a videoarte, né? Por exemplo. E com isso, pessoal, aquela ideia muito forte da obra de arte centrada nela mesma, preocupada com as suas questões formais, isso começa a se romper, né, com uma arte que cada vez mais e progressivamente se envolve com a vida dos homens, digamos assim, dos artistas, dos espectadores, né? Então, a obra de arte, se uma pintura modernista típica, digamos assim, como era o expressionismo abstrato norte-americano, era aquela superfície plana, coberta de manchas, sem nenhum tema, sem nenhuma narrativa que não fosse a própria composição visual, a gente pode ter, por exemplo, um artista que faz uma instalação numa praça pública, e essa instalação ela discute questões identitárias, questões históricas, ou seja, né, se antes aquela pintura modernista se fechava nela própria, hoje essa obra de arte contemporânea ela é o mundo, ela é uma extensão do mundo, ela é uma das formas de colocar esse mundo em discussão, né? Então, essas obras, elas começam literalmente a se ligar com a vida, e não é só mais uma representação. Essa arte contemporânea, ela se expande, né? Ela se mistura com a vida. Um dos artistas desses movimentos que eu falei para vocês, minimalismo, pop art, arte conceitual, muito importante, por exemplo, o Andy Warhol, né, um artista muito representativo dos anos 60, 70, talvez o exemplo mais importante da pop art, e muito conhecido porque ele representou imagens de celebridades
a mais famosa de todas das imagens que ele utilizou é a da Marilyn Monroe, que ele reproduziu de diferentes maneiras, principalmente com serigrafia, né? Então ele pegou fotos famosas da Marilyn Monroe e reproduziu, né, não ele, auxiliares dele, por meio de serigrafia, individualmente numa tela, ou também, muitas vezes, numa mesma tela, e com várias soluções, digamos assim, né? Em amarelo e azul, e uma cor, né, de salmão, ou em preto e branco, ou em vermelho e laranja, enfim. Aquela Marilyn, aquela mesma imagem, era reproduzida à exaustão, né? E da mesma forma como a Marilyn Monroe era reproduzida à exaustão, produtos de consumo cotidiano tão famosos quanto a Marilyn Monroe também eram reproduzidos à exaustão nos seus quadros serigrafados, né? O produto que talvez tenha ficado mais conhecido nesse processo de apropriação da imagem e deslocamento dessa imagem do seu contexto original para o contexto artístico foi a lata de sopa Campbell, né? Então, vocês estão vendo que nessa observação que eu faço do processo de trabalho do Andy Warhol, eu já estabeleço uma relação entre o Andy Warhol e o Marcel Duchamp, porque assim como o Marcel Duchamp se apropriava de um mictório, tirava aquele mictório da loja de materiais de construção, digamos assim, e colocava numa galeria de arte moderna, contemporânea, o Andy Warhol, ele tira a imagem da Marilyn, ele tira o rótulo da sopa Campbell da banca de revistas do supermercado e apresenta aquilo na galeria de arte contemporânea. Então tem esse deslocamento, tem essa apropriação da imagem e essa repetição da imagem, né? Que no caso da Marilyn é interessante, porque várias coisas podem ser ditas a respeito disso. Inclusive, é uma espécie assim, de ironia, né? De que será que nós temos aqui o retrato de uma artista ou nós temos um produto que foi oferecido e reproduzido à exaustão? E até que ponto a Marilyn era diferente da sopa, né? Já que ela estava representada em série numa prateleira artística, digamos assim, tal qual a sopa, da mesma forma que as revistas na banca de revista e a sopa propriamente dita no supermercado, né? Então, vejam que é um trabalho que, além dessa questão do deslocamento, né, tem um possível discurso aí, um comentário a respeito da sociedade, de valores sociais contemporâneos, da cultura que era muito viva ainda, né, na própria sociedade, né? E ainda, ironicamente, além dessa questão da apropriação da imagem, não era necessariamente o Andy Warhol que fazia essas serigrafias, ele tinha auxiliares, né, que faziam a reprodução da pintura, e mais do que nunca, né, não era um óleo sobre tela, era uma serigrafia, uma técnica bem mais recente, que era muito usada, que continua sendo muito usada para fazer estampa de camiseta, embalagens, e uma série de outros produtos que são produzidos e comercializados em larga escala. Então, tem muitas coisas interessantes aí nesse exemplo do Andy Warhol, né? Bom, e aí eu não tenho como fazer aqui um retrospecto, né, das décadas posteriores, mas eu trouxe mais 3 exemplos, né, para a gente pensar nessa contraposição que eu fiz aí de uma arte moderna muito formalista, com uma arte moderna que não tem essas características formalistas e que foi recuperada para forjar, digamos assim, uma nova movimentação na arte, que é essa própria arte contemporânea. A gente tem no Brasil também artistas que, mais ou menos nas mesmas épocas, nos mesmos anos, estavam produzindo coisas muito interessantes e que também não tinha relação direta com esse formalismo, embora não seja exatamente correto a gente explicar a arte moderna brasileira e contemporânea por esses conceitos do Greenberg. Aqui a gente teve, né, outros movimentos, outras coisas acontecendo, mas essa relação mesmo assim ela é interessante. Aqui a gente tem uma obra de um artista que morreu faz poucos dias, um artista contemporâneo muito importante do Brasil, o Nelson Lerner, né, que no ano de 1966 fez essa obra, que é uma instalação, né, que tem uma espécie de uma ironia e tem uma relação com esse universo da cultura pop, tal qual fez a arte pop norte-americana, né? Então, a gente tem ali o retrato do Roberto Carlos, feito em neon, no centro de uma espécie de um quadro votivo, e uma catraca, assim, que a pessoa pode, digamos assim, pagar um ingresso e entrar para adorar o Roberto Carlos, né? Que está até hoje aqui cantando, é ainda um artista muito famoso no Brasil. Para usar e já encaminhar para o fim aqui essa fala, o exemplo de 2 artistas que são
contemporâneos, ou seja, produzem arte contemporânea e que são hoje ainda, né, alguns dos exemplos mais importantes e que estão nesse momento certamente expostos em vários lugares do mundo. O Ai Weiwei, que é um artista chinês que provavelmente nos últimos 2, 3 anos é o artista mais destacado da cena internacional, né? Ele é um artista chinês que recentemente teve uma grande exposição dele que circulou aqui pelo Brasil, em São Paulo e outras cidades. Aqui são imagens da mesma exposição, só que num outro formato, que foi apresentada em Buenos Aires, na Fundação Proa, né? Aqui tem uma grande instalação que ficou na entrada do museu, dessa Galeria de Arte Contemporânea, que é uma estrutura que tem várias repetições da forma de uma bicicleta, tem um efeito assim muito impactante, é uma peça de grandes dimensões, né? E tem vários trabalhos aqui do Ai Weiwei, né? Cada um deles tem algo que pode ser dito e conteúdo próprio, né? Mas vocês notem que esse artista, ele trabalha com ferro soldado, ele trabalha com objetos como, por exemplo, esses banquinhos que ele apropria e ele monta nessa estrutura, e que dá para, mesmo sendo uma estrutura, ela é relativamente autônoma, ela pode ser movimentada, né? Ela é uma peça que é uma escultura, ao passo que outras peças não, elas estão diluídas no ambiente, elas, junto com o ambiente, são o trabalho. A gente tem essa escultura, né, que é inflável, que é uma espécie assim, de um bote, aliás, é uma representação de um bote de pessoas que, né, fugiram do seu país por falta de condições de vida e estão tentando, né, ingressar em outro país. Esse é um tema que ele trabalha muito, né? E essa escultura, inclusive, quando ela foi exposta aqui no Brasil, antes dela entrar na Oca, ela ficou por um dia, se eu não me engano, boiando no Lago do Ibirapuera, né? Então é uma obra de arte, digamos assim, bem versátil, sob vários aspectos, né? Então, esse tema da migração, das pessoas que são expulsas do país, enfim, das migrações, é um tema muito caro para o Ai Weiwei, né? E a cultura chinesa, as tradições chinesas também são temas muito importantes para ele, né? Aqui tem uma obra muito conhecida do Ai Weiwei e também bastante polêmica, porque ele compra um vaso antigo, bastante antigo, de vários séculos, né? De tradições de porcelana chinesa, e ele faz uma performance em que ele deixa literalmente esse vaso quebrar. E aí a performance, ela tem uma duração, um espaço, no tempo que se acaba, mas daí se faz um registro fotográfico e essas fotografias são expostas, né, como uma documentação dessa performance, e aí está o trabalho que foi exposto lá na Fundação Proa. E a outra e última artista que eu quero mostrar para vocês como exemplo é a Joana Vasconcelos, uma obra dela, que é uma artista portuguesa muito importante, e aqui é uma exposição que ela também fez aqui no Brasil, na Pinacoteca de São Paulo. Essa obra aqui é chamada Contaminação, que é uma obra que ela não necessariamente foi feita para a Pinacoteca. Na verdade, ela pegou obras e pedaços de outras obras que ela já tinha, ela rearticulou isso tudo numa espécie de uma estrutura única, cuja a ajuda ela contou, né, com bordadeiras, com costureiras, com mulheres que fazem trabalhos artesanais ligados à tecelagem, né? E essa obra, que é uma obra assim, que tem dimensões impossíveis de serem estabelecidas, porque ela vai se acomodando no ambiente expositivo, ela tem várias coisas muito importantes aí, né? Primeiro, pelo fato de que praticamente só mulheres, trabalharam na realização da obra. Segundo, porque toda a obra é feita de técnicas que normalmente até muito tempo atrás não eram muito valorizadas nas tradições artísticas, né? O bordado, o tricô, o crochê, a costura, essas técnicas são técnicas consideradas como artesanato, e o artesanato por muito tempo foi expelido do campo das belas artes, do universo da história da arte, porque era supostamente inferior, né? Então, essa mulher que congrega mulheres, que faz essa obra de arte contemporânea a partir de técnicas de artesanato, uma obra que não tem uma medida claramente definida e que, ao mesmo tempo, nem mesmo um espaço único, à medida que ela vai se esparramando pelos ambientes do museu, é uma obra que tem várias questões interessantes aí para a gente pensar a respeito, né?
Então, só para ler o primeiro parágrafo, a contaminação apresenta-se sob a forma de um enorme e estranho corpo têxtil tentacular de cores e texturas variadas, síntese quimérica de trabalhos anteriores da artista. A instalação invade o espaço do museu, contaminando-o e interferindo com a experiência do lugar vivenciado pelo espectador. O efeito orgiástico gerado pela explosão de formas, texturas e cores reencarna os valores dionisíacos, em claro contraste com a dimensão apolínea da organização racional e disciplinada do espaço arquitetônico. Então, aqui também tem uma discussão, né, com o aspecto, muitas vezes, disciplinar, digamos assim, de um museu e da história da arte, em que as coisas são organizadas, enquadradas em galerias e por conceitos e marcos e cronologias. Aqui é uma obra que, né, embaralha todas essas coisas. Então, como último slide, né, não tem como eu exatamente fazer uma conclusão dessa fala, porque eu trouxe uma série de ideias mais ou menos encadeadas, mas para a gente pensar também por que muitas vezes a arte contemporânea ela é algo assim que tem muita resistência por parte do público ou também dificuldade de se compreender, né? Acontece que ao longo da história da arte, determinadas formas de produção e valorização da arte vão se consolidando e se naturalizando, e quando uma nova forma de se conceber e de se valorizar a arte surge, ela se colide com valores do passado, né? E aí é difícil a gente muitas vezes saber, né, por onde transitar para poder falar com mais segurança, com mais tranquilidade a respeito desses trabalhos. E aí o que eu digo para vocês? Vamos começar a comparar contemporâneo com contemporâneo, moderno com moderno, artista com artista, movimento com movimento. E por meio dessas comparações a gente começa a perceber então essas recorrências e essas diferenças, e sobretudo no caso da arte contemporânea, a gente começa a conhecer as poéticas dos artistas, porque hoje, né, para finalizar, o que é interessante é a gente perceber que um artista contemporâneo ele tem uma poética pessoal, né, e não interessa necessariamente se ele é pintor ou escultor. Interessa o quanto a linguagem artística com a qual ele vai trabalhar vai colaborar para ele, né, viabilizar a poética dele chegar, né, para o mundo, para os espectadores, para os museus. E aí eu vou, então, finalizar por aqui e abrir para a conversa. Andréia, obrigado. Obrigada, Roberto. Foi uma aula maravilhosa, né? Sempre bom te escutar também. Então, vou abrir para perguntas. Quem quer fazer perguntas? Estamos à disposição. Pode abrir o microfone ou falar pelo chat aqui do lado. A gente tem uma Ai, que legal essa tecnologia, né, gente? Eu estou achando muito legal e eu acho que mesmo não podemos parar com isso depois da quarentena. É seguir que siga, né, essa sala virtual. Eu achei o máximo, eu gostei bastante assim, da experiência e acho que, de uma forma geral, várias pessoas devem também achar interessante e acho que devem também se dispor a falar. Hoje foi a nossa segunda experiência, né? E eu acho que foi ótimo, assim, principalmente para esse tema tão caro que é a arte contemporânea, uma arte atual, né? A arte de agora que a gente faz. Então, quero te parabenizar, foi ótimo. Espero que tu prepare outras para a gente continuar toda semana se encontrando. Né? Alguém faz pergunta só, tem várias pessoas ali no chat dando as suas opiniões. Parabéns para ti, Roberto, o Lauer, Darlan, a Marlise. Obrigado, pessoal. Tá todo mundo se manifestando, dando os aplausos. Mas se querem aplaudir, podem ligar os microfones e a gente faz um aplauso. Então, Silvana, não sei se queres botar o link para o pessoal que quiser fazer a inscrição. Não precisa perguntar nada, pessoal. Falar, comentar alguma coisa, enfim. Já estou colocando. Tá bem. Ó, todo mundo parabenizando o Roberto aí. Que legal, né? O chat do lado, eu adorei. Eu acho que a gente tem que seguir com isso. Que bom. E amanhã a gente vai ter outra participação da Beatriz Helena Pereira, né, que vai falar, então, ler uma história para mim, dicas para criar e manter hábitos de leitura. Então, amanhã todo mundo convidado também para participar a partir das 17 horas. Mas o Roberto está aqui para responder as nossas perguntas. Estou à disposição. Tomando meu café frio, que eu engatei para falar e esqueci do café. E a Silvana acabou de colocar o link para as inscrições. Então, quem tiver interesse
de receber um certificado dessas palestras, pode clicar nesse link e fazer a sua inscrição, que vai sair o certificado depois via virtual também pelo Cobalto. Alguém mais faz alguma pergunta? Eu vou interferir um pouquinho. Caso alguém sinta mais à vontade, agora abram os microfones. A gente proíbe tanto os microfones, mas agora fiquem à vontade, podem falar, ao invés de ficar escrevendo no chat também. Pois é, ele dá muita interferência, mas agora podem abrir e conversar todo mundo. Pessoal, vamos lá, vamos fazer a interação acontecer. E eu achei legal até uma homenagem para o Nelson Lerner, encerrando ali, né, a tua fala, porque ele morreu recentemente. E eu, quando era estudante de arte, isso na década de 90, eu fui para uma Bienal de São Paulo e tinha uma exposição dele, retrospectiva da vida toda. Era uma individual dele, que ocupava o Palácio das Artes da USP. E foi maravilhoso, assim, estavam todas as obras ícones dele mesmo. Então eu vi essa obra do Roberto, estava um porco, tinha várias obras bem interessantes. O Nelson Lerner, ele é um artista assim, muito importante, ele trabalhou muito com essa coisa da apropriação dos objetos, de fotografias, né? E ele, inclusive, deixa isso sugerido no trabalho dele, porque tem uma série inteira de obras que ele fez que ele usa o tema do urinol, da fonte, do Marcel Duchamp, e desdobra isso em vários trabalhos. É muito legal o trabalho dele. Legal mesmo. A Queer Museum, né? O Lauer pediu para eu comentar sobre a Queer Museum nesse contexto da arte contemporânea, né? Bom, a Queer Museum é uma exposição, eu inclusive, olha só, consegui um livro agora que foi publicado, que é o catálogo dessa exposição, né? Não é o catálogo da primeira exposição que teve em Porto Alegre, que aconteceu agora, não me lembro se é 2 ou 3 anos atrás, né? Que foi uma exposição, enfim, que provavelmente tenha sido a mais polêmica da história da arte brasileira e polêmica por vários aspectos negativos, né? É uma exposição que teve curadoria do Gaudêncio Fidelis e que trouxe um panorama de obras muito importantes de artistas brasileiros de vários estados da federação que, a partir de um olhar, né, curatorial, exploravam, dentro do universo queer, né, ver, digamos assim, aspectos desse universo queer. Essas obras não necessariamente foram pensadas para exposição ou pensadas a partir do conceito de queer, né? Queer é um conceito um pouco difícil de explicar, mas tem é uma cultura bicha, digamos assim, né? Tem a ver com bicha, com gay, com homens que não frequentam o círculo da masculinidade predominante e que por isso são discriminados e desenvolvem uma cultura, digamos assim, de resistência. Esse não é um tema assim que eu tenho muito domínio para falar, mas para dar uma ideia qual o significado do queer, né? E a partir dessa ideia do queer, né, se fez essa busca de obras que poderiam ilustrar os conceitos do curador. Essa exposição foi uma exposição incrível, que realmente assim estava muito bem montada, com obras importantes, com uma cenografia maravilhosa, e que, por razões diversas, dentre elas essa crescente onda reacionária do país, né, foi encerrada, gerando uma discussão enorme sobre censura, porque foi um ato de censura, de uma certa forma, que aconteceu ali, e, ao mesmo tempo, projetando algumas obras que até então nem eram muito conhecidas da população, projetando ao sucesso, assim, né? Uma das obras que ficou muito conhecida é uma pintura da Adriana Varejão, né? Que a maioria das pessoas que falou horrores muito impropérios dessa obra. A Adriana Varejão é uma artista contemporânea muito importante do Brasil, nem sequer entendia o que aquela obra estava falando. Enfim, a Queer Museum, ela é uma exposição muito recente, mas que marca assim a história da arte do Brasil, não necessariamente por ser um movimento artístico, mas por ser um acontecimento cultural aí, né, que por muito tempo vai ser ponto de reflexão para a gente entender melhor a nossa sociedade, com todos os seus preconceitos, mas para a gente também entender a nossa arte, porque hoje, né, esses temas identitários
eles são temas que são muito caros para muitos artistas contemporâneos, né? Então, o universo queer, biografias, autobiografias, né, histórias de vida, são temas que aparecem muito na arte contemporânea, né? Tem um artista, inclusive, muito famoso, que eu até nem me lembro se teve obras dele na Queer Museum, que é o Leonilson. O Leonilson, ele é um artista que era gay e que, infelizmente, também morreu jovem, porque ele era portador de HIV, e o Leonilson é um desses artistas que a gente pode dizer assim, que está dentro desse universo, e que tem uma obra assim, muito poderosa, muito sensível, e no caso dele assim, tem uma perspectiva autobiográfica muito forte, que é um artista também que vale a pena a gente conhecer. Não sei, Laura, assim, tô falando um pouco, acho que eu acho que tinha do Leonilson, é que eu não tenho certeza, por isso que eu não quero falar, né? Mas o Leonilson é um artista muito interessante nesse sentido. Enfim, algumas coisas aí que eu me lembrei. Pessoal, podem ligar o microfone se quiser. A Queer Museum é interessante, pessoal, que ela foi, né, fechada antes do tempo e ela foi remontada no Rio de Janeiro a partir de financiamento coletivo. O valor, né, foi recorde, assim, se juntou uma quantidade muito grande de dinheiro e a exposição foi remontada e teve um público muito maior do que teve em Porto Alegre, né? Então, na verdade, é uma pena que Porto Alegre vai ficar marcada por esse acontecimento tão feio na nossa história da arte e da cultura. O Rio de Janeiro foi lá e deu o troco, né? Reapresentou a exposição com muito mais valorização e evidência, né? E com um público maior, por sorte. Bem legal. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Tô ficando no escuro. Eu acendi a luz aqui por causa disso. Lauer tá digitando. Não quer ligar o microfone, Lauer? Liga o microfone, Lauer. É uma sala de bate-papo agora. Arte contemporânea em Pelotas. Então, Pelotas tem um cenário de arte contemporânea, né? O Lauer, ele próprio é um artista contemporâneo que trabalha com pintura, que explora, né, referências fotográficas na pintura, fotografias que ele próprio elabora. E o que eu acho legal é que Pelotas tem uma cena de arte contemporânea, tem artistas contemporâneos que têm projeção nacional, artistas contemporâneos que produzem, que expõem, né? Nós temos o MALG, o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, que tem obras de arte de artistas contemporâneos expostos ou em exposição, né? Que a gente sempre tem que ir lá, né? Nós temos artistas que merecem nome, o próprio Lauer, a gente tem o Pelegrin, que trabalha com pintura, que trabalha com fotografia, nós temos o Daniel Acosta, que é também um artista bastante conhecido fora de Pelotas, que já participou, inclusive, da Bienal de São Paulo, que é a nossa mais importante exposição de arte contemporânea, e que trabalha aí, né, próximo do campo da escultura, das instalações. Nós temos muitos artistas contemporâneos, nós temos também o Paulo Damé. Eu estou falando aqui principalmente artistas que trabalham na Universidade Federal de Pelotas, que também são professores, porque também são artistas que eu tive mais contato, mais proximidade, mas tem artistas que se formaram na universidade e que não necessariamente hoje são professores. Que eu me lembro, assim, por exemplo, para falar, nós temos o Alexandre Letinin, que é um gravurista, que é um artista muito talentoso, que as gravuras dele são muito interessantes, que trabalha, assim, tecnicamente falando, a gente pode dizer de uma forma tradicional, mas que tem uma poética própria, pessoal, muito forte, muito intensa, muito bonita, né? Tem uma série de artistas jovens aí que estão produzindo e que se organizando em torno de coletivos e que expõem gravuras e que fazem colagens e lambes-lambes na rua. Uma das coisas que me impressiona, que eu acho que Pelotas é uma cidade que tem muita força nesse sentido, é a arte urbana, né? São esses cartazes, esses lambes, assim, que a gente vê nas ruas da cidade, em grande parte, assim, com
temas políticos, questão de gênero, de sexualidade, de educação, de economia, né? Também tem uma cena de grafite muito importante aqui em Pelotas, tem grafiteiros que são muito talentosos, que desenvolveram uma linguagem própria, né? Inclusive, já alguns falecidos, que é o caso do Felipe Povo, que foi um grafiteiro que marcou a cena aqui da região recentemente, que de forma precoce faleceu, né? Enfim, Pelotas tem uma cena de arte contemporânea madura, né, que muitas pessoas não conhecem e que merece ser explorada. E para quem não conhece, o primeiro ponto obrigatório é o Museu de Arte Leopoldo Gotuso, né? A universidade tem um papel muito importante, né? O Lauer colocou ali no chat, né? E lembrando que a Lenir de Miranda formou vários artistas, né? O Lauer colocou a Lenir ali, porque foi uma geração. A Lenir de Miranda é um nome obrigatório. Recentemente teve uma exposição dela no Margues, no Museu de Arte Leopoldo Gotuso. A Lenir de Miranda é uma artista aqui de Pelotas. Sem dúvida nenhuma é uma referência obrigatória. E foi professora de vários que hoje atuam no curso de artes, né? Eu e o Lauer fomos alunos dela. O Lauer até, inclusive, assumiu a vaga depois que a Lenir se aposentou e virou professor efetivo. Uma geração de profissionais na cidade, formados na própria cidade, né? Isso é interessante. O papel da universidade é muito importante em várias áreas, né? A gente está vendo Sem agora... dúvida nenhuma. Vocês imaginem uma universidade que tem 100 cursos de graduação, ou seja, ela está inserida em todas as áreas de conhecimento, ela é um dos pulmões dessa cidade, né? Imaginem Pelotas sem a universidade, sem as universidades, mas sobretudo sem a UFPEL. Muito difícil a vida seria, bem mais difícil aqui. Sim. Lauer está colocando umas mensagens ali. Bem, pessoal, a gente está encerrando 1 hora de sala, né? Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário final. Eu estou recebendo aqui mensagens do Sebastião para eu poder entrar no ICH amanhã para pegar o material para levar para o Museu do Doce. Então, quero agradecer então essa participação do Roberto, né, e dizer que foi super produtiva essas salas, a ideia de montar esse site tão longe, tão perto da PREC, foi uma maneira de a gente se aproximar também e continuar mostrando os trabalhos que a universidade faz nesse período da pandemia. Então, os colegas todos estão convidados a propor salas e se quiserem participar, entre em contato comigo, com a Silvana, que a gente vai agilizando, então, porque acho que ainda vão ficar um longo período, então, em quarentena, né? Em isolamento social. Enquanto isso, a gente vai se vendo por aqui e amanhã a gente tem mais um encontro, então, a partir das 17 horas, com a Beatriz, né? Falando sobre esse hábito de manter a leitura. Então, tá, agradeço a todos. Quem quiser fazer a inscrição para receber o certificado, o link ficou mais acima no chat. E muito obrigado pela presença de todos e todas. Então tá, pessoal, obrigado a todos, uma boa tarde, cuidem-se, lavem as mãos, usem álcool gel, usem a máscara, façam a máscara, se não precisar de sair de casa, não saiam, e isso daí, vamos sobreviver a esse pesadelo. Ficamos em casa. Tchau, então, tchau. Tá, tchau, tchau.